No ensino médico, o tema essencial é a medicina baseada em evidência. Você já ouviu falar? No SaúdeCast de hoje, com o eixo temático na formação médica, temos aqui o Dr. Álvaro Atala, médico e livre docente pela Escola Paulista de Medicina. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou um fã da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e da produção de vocês para o ensino e para a educação continuada dos médicos. Obrigada. O que é medicina baseada em evidência e qual que é a origem desse? Na realidade, né, evidências do inglês quer dizer provas. Certo. Então, eu acho que isso veio para se contrapor a uma crença humana de que tudo que é lógico é verdadeiro. E não necessariamente, né? Você cria uma lógica para explicar qualquer coisa, não é? Eu devo levar alguma coisa para a prática se tiver provas, existirem provas confiáveis de que aquilo funciona, é efetivo, é eficaz, é eficiente, é seguro. Então, essa ciência surgiu a partir do momento que os mais críticos, eu diria até os mais inteligentes, começaram a perceber que era preciso comprovar antes de se fazer as coisas, porque começou a se ter grandes surpresas na medicina, que durante muito tempo foi baseada na autoridade do médico. Certo. E essa mudança assim, de posicionamento entre ser mais científico do que interpretar a medicina como uma autoridade, ela veio aqui para o Brasil como? Então, eu diria que já em 1753, a Inglaterra era um grande império, né? Era o império onde o sol nunca se punha, ia lá da Europa até a Ásia, não é? Mas os tripulantes desses navios que abordavam o império, voltava só metade, morria 50% de uma doença chamada escorbuto. Então, um médico inglês chamado James Lind resolveu estudar como tratar esse escorbuto, que era o maior inimigo do império. E fez um estudo, estudou tudo como a gente faz hoje na Cochrane, revisou a literatura e viu que uns tratavam com azeite, outros com vinagre, outros com limão, outros com laranja. Ele falou, então, e tinha uns ainda que enterravam o sujeito num buraco e jogavam um monte de coisa em cima dele, como se fosse uma terapêutica. Ele achou aquilo muito absurdo, pegou o que era mais razoável e fez um estudo controlado. Um grupo tomou água do mar, outro suco de lima, outro suco de limão, outro azeite, e viu que suco de lima e limão curavam o escorbuto. Essa foi a primeira evidência científica obtida de um ensaio clínico. E o ensaio clínico, aos poucos, foi evoluindo e provocando grandes mudanças na medicina. E um dos mais impressionantes foi a cura da tuberculose, que era uma doença incurável, que pegava os artistas, os poetas, os intelectuais, como o HIV pega hoje da mesma forma, né? E ele fizeram um estudo para o tratamento da tuberculose com a streptomicina. Um americano descobriu, fez 90 frasquinhos, deu de presente para o pessoal na Inglaterra e o pessoal, onde tinha surgido os ensaios clínicos, fez o ensaio clínico para o tratamento da tuberculose com streptomicina e verificou que depois de tratar os 90 indivíduos, que depois de 6 meses tinham morrido 30 não tratados e 15 tratados. Então eles descobriram ali uma maneira de curar a tuberculose. Isso foi em 1948 e um dos pesquisadores chamava-se Archibald Cochrane. Então esse passou a ser o desenho ideal para comparar, né, tratamentos ou condutas diferentes, que podem ser os mais variados. Desde um conselho, uma intervenção, até um tratamento com antibiótico ou um quimioterápico.
Certo. E o senhor falou sobre a Cochrane. O que é essa? O que é que ela significa para a medicina e para a medicina baseada em evidência? Então, a medicina baseada em evidências, então, começou, eu fui um dos primeiros cobaias desse ensino aí, porque eu não, eu era muito crítico da medicina, fiz o doutorado, Dr. Oswaldo Ramos orientando, e ganhei o maior prêmio brasileiro, chamado Prêmio LAF de Medicina. E fiquei muito assustado, porque eu falei, não sei nada de pesquisa clínica, como é que eu ganho um prêmio desse? Né? Falei isso para ele. E por coincidência, pouco tempo depois, ele encontrou um professor canadense, fundador da Universidade da McMaster, no aeroporto de Nova York, e o professor perguntou para ele, você não tem algum médico crítico que queira aprender uma nova ciência que nós estamos criando, chamada epidemiologia clínica? Oswaldo perguntou o que era, ele falou, é a aplicação do método epidemiológico na medicina, na fisiopatologia, e para evoluir a decisão médica. Aí Oswaldo chegou e me mandou para lá. Praticamente me colocou no avião e eu fui para Pensilvânia aprender epidemiologia clínica, que é a aplicação do método epidemiológico na clínica em geral. Que até então não tinha aqui no Brasil. Não tinha. Então o senhor foi um pioneiro. Eu fui o pioneiro e fui o cobaia também. Nossa, que bacana. E como a gente aplica a medicina baseada em evidência no dia a dia médico? Eu acho que aplica em tudo, não é? Porque eu me diferencio da minha secretária, do meu vizinho, porque eu tenho um diploma de médico, estudei medicina. E as minhas decisões têm que ser baseadas em provas, naquilo que tem comprovação que funciona, que faz mais bem do que mal, não é? Então a gente já evoluiu para os conceitos, né? Atualmente o conceito eu estou sempre procurando provas de que uma coisa tem eficácia, ou seja, funciona em condições ideais, né? O doente tem que tomar o remédio, toma direitinho e eu vejo se funciona, isso é eficácia. Depois eu mando ele para casa e dou remédio para ele levar, e ele toma se ele quiser, ele ouve a vizinha se ele quiser, o benzedor ou o padre, né? Nessa circunstância, a gente vê se tem efetividade, se funciona no mundo real. Em seguida, eu quero ver também quanto custa isso aí, né? Se isso é razoável para eu poder tratar um grande número de pessoas. Aí eu vejo se o tratamento é eficiente. Aí eu procuro evidências de eficiência do tratamento. E, finalmente, vejo se aquilo é seguro, se não causou nenhum mal para os pacientes que foram tratados. Para fazer isso, em geral, nós fazemos ensaios clínicos controlados, 1, 2, 3, 50, e a Cochrane depois procura todos eles espalhados pelo mundo, junta e soma numa meta-análise. Essa somatória chama-se meta-análise, que é considerada a melhor prova de evidência existente. Então, na Cochrane, a gente fica mapeando pergunta por pergunta. Monta uma pergunta chamada PICO, P de paciente com problema, né? I de intervenção, o que você vai fazer, comparar com o quê? O que é o grupo controle, o tratamento habitual ou placebo, nenhum tratamento, para ver o desfecho. O desfecho, em geral, é qualidade de vida, né? E cura, né? Ou morte. Não morreu, teve boa qualidade de vida, foi um bom tratamento, né? E isso que a Cochrane faz, ela é disponibilizada para todos? Assim, médicos podem acessar, estudantes de medicina? Sim, sim. Eu estava, por sorte também, eu estava lá em Oxford, depois dos Estados Unidos, onde eu aprendi epidemiologia clínica, alguém me levou para a Inglaterra, né? O professor Richard Pito, que é um dos maiores pesquisadores de todos os tempos, pesquisa clínica. Me convidou para ir para lá, fazer umas pesquisas com ele, e eu fui e fiquei 20 anos interagindo com eles até hoje e aprendendo a fazer ensaios clínicos, e a gente desenhava meta-análise, fazia a somatória do que já existia para saber qual que era o passo seguinte, qual que é a próxima pergunta, qual o gap que eu preciso cobrir, que está faltando, né? A gente fazia para isso. Aí um outro amigo dele e meu também
olhou para isso e falou, bom, isso aí é bom para fazer tratamento também, e criou a Cochrane, né? Então, a gente faz revisões sistemáticas e meta-análises para saber que outros estudos estão faltando e o que é melhor fazer com as provas que nós temos à mão. É isso que a Cochrane faz atualmente. E aí também esse colega dele, chamado Ian Chalmers, insistiu para que eu fundasse o Centro Cochrane do Brasil, né? E eu fiz isso para agradar os amigos e, no fim, vi que para ter dinheiro para isso eu precisaria bolsa, eu precisaria de recursos, que eu nunca recebi um tostão nem do exterior nem do interior. Então, eu montei uma pós-graduação credenciada pela CAPES, que funciona aqui na escola já desde 1996, né? E já formamos aproximadamente 400 mestres e doutores em medicina baseada em evidências. Nossa, que bacana. E essa pós-graduação, ela é direcionada apenas para médicos ou área da saúde no geral? Qualquer profissional da saúde, ou eu diria para qualquer profissional interessado na saúde, porque que não quer errar, que quer fazer o melhor para o seu paciente, que quer errar menos e acertar mais. Então, na nossa pós-graduação, nós temos advogados por causa da judicialização da saúde, nós temos enfermeiras, nós temos fisioterapeutas, farmacêuticos e assim sucessivamente. Eu vou montando um universo que contemple todas as áreas da saúde. Então, nesses 400, nós já exploramos todas essas áreas e ensinamos isso nos mais diferentes ambientes, né? Da Ministério da Saúde, que foi praticamente todo organizado com o pensamento de medicina baseada em evidência, através de uma pós que nós criamos lá dentro do Ministério. Aqui na Unifesp, as disciplinas vão aprendendo e incorporando isso, só para exemplificar, dermatologia, ortopedia do Brasil, é das melhores da escola, das melhores do mundo, né? A ortopedia, a dermatologia, a cardiologia, assim por diante. Então, a gente vai criando experts nas mais diversas especialidades e isso tem dado muito certo. Ah, que bacana. E o senhor falou de meta-análise. A meta-análise é o que há de melhor nas informações com evidência científica? Para você tomar decisão, o que há de melhor é a revisão sistemática, isso que a Cochrane faz. Com o grupo original que eu comecei a trabalhar em Oxford, a gente faz revisões sistemáticas também muito mais demoradas, maiores, mais pretensiosas, vamos dizer assim, né? Mas a gente acaba fazendo uma a cada 10 anos. Na Cochrane nós fazemos umas 50 por mês na Cochrane. Então, nós temos uma vertente de muita metodologia e qualidade, que é demorada, e temos uma vertente mais rápida, que leva para a prática e beneficia milhões de pacientes. Então, eu sempre brinco que eu tive um orientador que era um gênio, né, que fazia o método, e outro que é um sábio que aplica isso aí para beneficiar muitas pessoas. Que bacana. E essa revisão sistemática, ela orienta todos os profissionais da área da saúde? Sim, de preferência, acho que é um consenso já que deve ser assim. Certo. É porque a gente vê hoje em dia que, por exemplo, tem muitos profissionais da área da saúde que falam: eu trato meus pacientes dessa forma porque eu tive tantos pacientes que deram certo assim. Desculpe, né? Mas veja no caso do Covid, né? Sim. O médico chegava na TV e falava: não, eu tratei 10, todos sobreviveram. Mas era esperado que, se você tratasse 100, 98 sobreviveriam. Então, sobreviveu 10, está dentro do esperado, você não fez nada de novo. Então, isso só demonstrava a ignorância metodológica do médico, que é muito feio, né? E expressar ignorância na televisão não é bom. Pior ainda. Certo. E qual é a diferença entre epidemiologia clínica e medicina baseada em evidência? Na realidade, isso aí foi muito bom para mim. Porque quando nós começamos, chamava-se epidemiologia clínica. Mas existia
vamos dizer assim, um preconceito dos epidemiologistas com os clínicos, dizendo que os clínicos não sabiam nada de pesquisa, e dos clínicos com epidemiologistas, que a gente dizia que ele não sabia nada de medicina. Aí o Cochrane, que é genial, pegou o método epidemiológico e aplicou na clínica e criou a epidemiologia clínica, que ficou bom para os dois lados, não é? Mas aí os clínicos não queriam ser chamados de epidemiologistas. Senão eles achavam, os meus contemporâneos, diziam, não conta para ninguém que eu sou epidemiologista porque eu vou perder a clientela. O fato é que decidiram chamar de medicina baseada em evidências e acabou, foi um alívio para todo mundo, né? E até hoje, depois a gente viu, eu mesmo vi que não era só medicina baseada em evidência, é saúde baseada em evidência. Então, a enfermagem pode ser baseada em evidência, a farmacologia pode ser baseada em evidências, e a fisioterapia, assim por diante. Então, hoje a gente chama minha pós-graduação, mudei o nome, saúde baseada em evidência. Ah, que bacana, que contempla mais pessoas, isso, né? Certo. E em relação a políticas públicas, elas são sempre baseadas em evidência? Ou deveriam ser? Depende aonde a sociedade se move com muitos fatores, com muitas pressões, muitos interesses, né? Sim. Tem que ter muita habilidade para isso ser implantado. Aqui no Brasil eu tive sorte também, porque em 2003 o governo, na época o ministro era o ministro Temporão, e o auxiliar dele, secretário, o doutor Reinaldo Guimarães, me convidaram e abriram as portas e apoiaram esse movimento, né? Então, eu achei que precisava fazer uma pós-graduação, eles toparam, o Jorge Guimarães, que era meu orientador, aprovou isso no telefone e a gente montou uma pós-graduação dentro do Ministério da Saúde. E hoje nós temos um dos Ministérios da Saúde do mundo melhor preparados para a tomada de decisão baseada em evidências. E ele encomenda para grupos que eles preferem, em geral aqueles que mais afeitos à medicina baseada em evidências, à epidemiologia clínica, e o Brasil ganha muito com isso e faz uma economia enorme, porque aplica os recursos que são escassos, né, porque o Brasil tem o compromisso de fornecer saúde para toda a população, gratuito, né? Então precisa economizar e usar os tratamentos e os exames que realmente acrescentam alguma coisa no processo de decisão. E o Ministério da Saúde tem vários setores para fazer isso e tem também a Conitec, que é um conselho muito grande e muito bem fundamentado. Então eles pedem para os magrinhos como nós assim, fazer uma avaliação, mandam, chama para ser técnico científico, uma avaliação tecnológica de novas tecnologias, e depois eles discutem lá, veem também os aspectos econômicos, políticos, quanto que tem de recurso, se aquilo se encaixa na verba que o país tem e toma a decisão. Isso me dá um orgulho muito grande saber que o Brasil está decidindo adequadamente. E isso começou a gerar tanta economia que, de repente, veio aqui o presidente Lula, os ministros dele, para conhecer o Cochrane, achando que o Cochrane era um edifício, um grande prédio. Era uma casinha de 150 metros lá que eu fui pedir, pelo amor de Deus, para o reitor receber esse pessoal todo aí, porque eles estavam vendo que naquele período anterior, né, tinha economizado dezenas de bilhões de reais que para um país de poucos recursos como o Brasil, com muita gente para ser tratado, essa é a ferramenta ideal. Tem muitos benefícios pautar a nossa ação numa saúde baseada em evidência. Exatamente. E fica muito bom, né? Dar uma imagem de um país que leva em consideração a ciência. Em respeito à ciência. Respeito à ciência. Certo. E a opinião do senhor, qual é a melhor maneira de um médico, um estudante de medicina aprender essa saúde baseada em evidência? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Porque o tempo passa, né? Eu também fui envelhecendo e eu achei que hoje, se eu tivesse que escolher, eu ia ensinar no primário e no secundário. O garotinho aprender e já cobrar do pai, do pediatra e ficar aí no mundo 80 anos exigindo isso.
porque depende muito da cultura da população, a aplicação da ciência, né? Porque se as pessoas se deixam enganar, elas passam essa enganação para os outros e depois os bandidos ficam ricos, né? E são maus exemplos, né? Então, o que acontece é que, voltando para a medicina, depois da gente ter feito a pós-graduação, formado centenas de pós-graduandos, a maioria deles, uma espécie de exigência leve é que ele tenha vínculo com a universidade, com o ensino, né? Aí a gente verificou que precisava ensinar não só os docentes só fazer a pós-graduação, mas também ensinar a população para ela demandar evidências, né? Eu diria que a maior ferramenta que um paciente tem hoje no consultório, ou mesmo no elevador, quando alguém recomenda alguma coisa, é perguntar, isso tem base em evidência científica? Não é? Se tiver, me dê a referência que eu vou usar isso, porque senão a pessoa se perde e entra por caminhos errados. Certo. É uma coisa cultural, né? Acho que demora um tempo para todo um... Você falou a palavra-chave. Na Cochrane, uma das coisas que dá mais trabalho é passar essa mensagem que tem que fazer parte da cultura de cada país a tomada de decisão baseada em provas, baseada em evidências. E isso dá uma economia muito grande. O Ministério da Saúde economia por baixo, 10 bilhões por ano aqui no Brasil, com o uso de evidências nas tomadas de decisão, tanto para os tratamentos, quanto para as vacinas, quanto para os exames, né? Porque tem exames caríssimos, tem tratamento que custa R$1 milhão, né? Então tem que ter provas de que aquilo faz mais bem do que mal e que vale a pena investir naquilo. Certo. E hoje na internet a gente vê muitos perfis colocando doutor em alguma área da medicina e não necessariamente são realmente aquilo e propagam uma série de mentiras, um charlatanismo. Esse seria o principal desafio da medicina baseada em evidência? Não, eu acho que isso acaba vindo, vamos assim, como mais um lucro. Mas o que a gente quer mesmo é que a formação dos profissionais da saúde seja baseada em evidências. Então, você aplica isso, será que o método de ensinar a medicina baseada em evidência é o melhor? Nós estamos estudando isso, pondo em risco a nossa... A autocrítica. autocrítica. Então, tudo que você vai intervir, é bom avaliar se tem provas que aquela é a melhor opção. Então, a gente vive procurando perguntas e respondendo perguntas e publicando, e quando alguém recomenda alguma coisa, a gente vai ver se utilizar o método adequado para provar que aquela conduta era melhor que a anterior ou é melhor do que nada. Porque muito frequentemente é melhor não fazer nada do que ficar arriscando a vida e a saúde do paciente, né? Como as diretrizes clínicas se relacionam e como se diferenciam das revisões sistemáticas? Sim, na realidade, as revisões sistemáticas é uma avaliação do que tem de qualidade publicado sobre determinados tratamentos, exames, coisas desse tipo. E eu vou procurar, se tiver estudos comparativos que têm a mesma pergunta, o mesmo problema, a mesma intervenção, grupo controle para o mesmo desfecho, eu somo isso. E essa somatória, ou seja, se eu achar mais do que um estudo, chama-se meta-análise. Então, a revisão sistemática é a busca dos estudos primários, que depois são somados, se possível, numa meta-análise, e depois a gente tira a conclusão sobre eficácia, efetividade, eficiência e segurança. E passa a ser nos níveis de evidência, que elas são hierarquizadas, né, para tomada de decisão, nível 1 é revisão sistemática. Nível 2 é um mega trial, um grande ensaio clínico. Nível 3 é um ensaio clínico menorzinho, que pode mudar os resultados depois. E assim sucessivamente. E o último nível é a opinião do especialista, que eu acho que é extremamente importante, é a opinião do especialista, porque a opinião dele é porque ele acha que ali pode ter um resultado. Então eu transformo aquilo numa pergunta estruturada, num pico, e faço o ensaio clínico,
né, e respondo. Se ele tiver razão, nós vamos fazer vários, vamos fazer revisão sistemática e vamos voltar a ter boas evidências. Então, a opinião do especialista, eu tenho o maior respeito, porque é ele que me dá material para eu fazer os estudos. Começa por ele, a dúvida. Exatamente. Ele suspeita e eu tento responder. Certo. Doutor, e o senhor podia deixar uma mensagem agora para finalizar, para aqueles alunos que queiram ter uma ação médica baseada na evidência científica? Primeiro é fazer Unifesp. O caminho certo é aqui. A gente ensina medicina baseada em evidência no primeiro ano, no terceiro ano, no quarto ano e no internato. Então, todo o ciclo é acompanhado pela nossa disciplina. Depois eles fazem residência, nós temos uma residência de emergência que é baseada em evidências e divulgamos esses guidelines baseados em evidências para os outros. Depois, eles podem fazer pós-doutorado também conosco, não é? Mas eu acho que o que a gente tem feito é que desses 400 docentes que a gente deu mestrado, orientou os mestrados e o doutorado, foram para outras escolas. Tem alunos nossos hoje no Maranhão, no Amazonas, no Acre, na Venezuela, na Colômbia, na Angola. Então, é bom que isso vá se disseminando, né? E as pessoas vão melhorando o padrão do ensino, o padrão da pesquisa e o padrão da assistência médica. Essa é a ideia da medicina baseada em evidência. Se popularizar, né? Popularizar e tirar o medo, né? Porque o pessoal acha que não tem grande dificuldade, até eu aprendi isso aí, fiquem calmos. Obrigada, doutora. A gente agradece muito as informações do senhor e que isso possa servir de ajuda para aqueles que querem ser comprometidos com a saúde. Exato. Então, eu deixo a mensagem aí para todo mundo. Pergunte sempre se aquilo que estão sugerindo é baseado em boas evidências científicas, em boas provas. Ok? Obrigada, viu? Obrigado eu.